Professora, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa Tudo noite para bem? todas e todos. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Instituto Federal de Ouro Preto. É um Muito prazer te obrigada. receber aqui. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Fico muito contente com o convite. Bastante gente aqui presente, né? Nós temos 20 alunos aqui hoje, tem uma turminha um pouco maior, mas nesse momento de pandemia tem sempre aquela história daqueles que não podem chegar ou daqueles que não conseguem acesso e tal, Uhum. mas é bem bacana. E é um curso de geografia, Alexandre? É um curso de geografia, são alunos em sua maioria de sétimo período. A gente tem um aluno de primeiro período e acho que um ou dois alunos de terceiro, mas a maioria dos alunos aqui são alunos de sétimo período, num curso de licenciatura em geografia, Perfeito, perfeito. né? Então a Uhum. gente está batendo nesse momento, professora, uma tecla em cima de um pouco da questão. Eu comecei, acho que um pouco diferente. Em vez de eu começar de forma cronológica, eu tratei um pouco sobre a invenção da América, né? Para a gente poder começar conversando sobre a identidade, a questão da identidade e tal. E aí agora a gente está começando com os povos originários, falando um pouco sobre esses povos originários. E a gente estava comentando aqui agora, nesse momento, um pouco sobre essas divergências de informações históricas a esse respeito, né? Uhum. Como eles se divergem tanto aí, e qual o consenso que a gente pode chegar, inclusive, de uma ocupação primária de América do Norte, o que isso significaria na questão da gestão do poder, né? Uhum. Então é uma discussão que a gente começou aí. E te É. trazer aqui, ter o prazer de te ter aqui, para escutar um pouco daquilo que está intimamente ligado à geografia, que é a história, que a gente não consegue desvencilhar isso, né? Uhum. Então eu queria sair um pouco da formalidade, professora, se me permite. Tá. E como nós estamos numa aula meio live, né? Uhum. Eu queria deixar que você se apresentasse, Tá, ao claro, invés de claro eu que me sim. apresentar nessa formalidade toda. Claro, claro que sim, Alexandre. Até nós não combinamos assim um tema, né, para eu abordar, e eu entendi que o espírito era esse mesmo, né? Quer dizer, vocês vão trazendo os assuntos e eu posso comentar, e conforme for, podemos até programar uma outra vez daí para eu verticalizar um pouco mais a minha Sim, fala. Mas eu, para me apresentar, eu começo dizendo que eu já fui professora da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, há muitos anos. Eu tinha acabado de terminar o meu mestrado, minha formação toda foi na USP. Eu sou paulista, né? Então fiz graduação, fiz o mestrado, e aí surgiu um concurso na UFMG, eu prestei e passei e fui trabalhar no departamento de história. Foi uma experiência riquíssima, que eu adorei, guardo com muito carinho. Hoje até falei por telefone com uma colega de lá, a professora Eliana Dutra, e eu sim, tenho muito, sabe, né, que é sei. uma referência, né, na área de história, não só na UFMG, mas no Brasil todo. E ela, enfim, então foi um período muito rico realmente da minha trajetória. Eu era já professora de História da América. Toda a minha formação também, mestrado, doutorado e de lá para cá, é com ênfase em História da América, especialmente em História da América Latina. Eu, Hum, depois, por razões pessoais, precisei sair da UFMG. Muitos anos depois, eu entrei na USP, comecei a, a minha, a minha trajetória como docente da USP, e sempre nessa área de História da América Latina. O que para mim tem sido assim realmente um caminho de descobertas inesgotáveis, né? Eu acho que o que é muito interessante da história da América
é que ela é pouco conhecida no Brasil, né? Ainda é pouco conhecida no Brasil, ainda é pouco estudada nas escolas. Em geral, os alunos têm poucos temas de história da América, em geral, e de história da América Latina menos ainda, e não conhecem alguns processos, algumas referências que são elementares de história da América, que são, ao mesmo tempo, muito interessantes para nós brasileiros, né? A gente o tempo todo pode estabelecer paralelos, contrapontos, e são coisas que, para a grande maioria das pessoas, passa realmente como desconhecida a vida toda, porque na escola não se ensina, e também há uma cobertura menor desses temas na imprensa, pelo cinema, pela televisão. De alguma maneira, né, a tradição no Brasil é de se olhar muito para a Europa, atualmente de se olhar muito para os Estados Unidos, e esses conteúdos todos culturais, políticos, acabam ficando marginais aqui no Brasil, né, para um público médio, um público que não tem a oportunidade de talvez entrar em contato com isso na universidade. Então, eu mesma, como pesquisadora, não paro de me surpreender como são universos vastos e que, por um lado, né, a gente continua entrando em contato pela primeira vez com muitos desses temas. Por outro lado, como pesquisadora, também eu constato quanta coisa há ainda por se fazer em termos de pesquisa, né, de temas que estão aí, nunca ninguém foi atrás, nunca ninguém investigou, nunca ninguém escreveu um bom livro sobre aquele tema. Então, realmente tem sido uma trajetória assim em que nunca um ano é igual ao outro, né? Sempre há muitas coisas novas entrando assim no meu radar, e na medida do possível eu vou procurando dar conta disso, né? Tenho também orientandos, alguns já terminaram o seu ciclo de pós-graduação, outros estão com seu mestrado, seu doutorado em andamento, também alunos de iniciação científica, e essa também é uma forma muito boa para um professor, né, de ampliar suas possibilidades, né? A gente não consegue fazer tudo e, de repente, você tem um aluno fazendo e indo sozinho, muito além do que nós imaginamos, e também chegando a compor narrativas, né? Para nós historiadores, é muito importante isso, de você trazer para uma narrativa coerente, bem fundamentada, com começo, meio e fim, assuntos que às vezes eles aconteceram, eles estão por aí, há pistas, há vestígios sobre eles, mas aquilo está completamente disperso, né? E quando você consegue buscar esses vestígios, construir uma trama e, então, falar sobre isso de uma maneira organizada, partindo de certas perguntas que você consiga responder ao longo da pesquisa, é uma satisfação muito grande, né? Para dar um único exemplo, eu não vou falar demais, Alexandre, para dar chance de você perguntar, das alunas e dos alunos perguntarem também. Mas para dar... vou dar 2 exemplos, vai. Falei mas já me ocorreu um outro que também é bom. Eu tenho uma aluna que defendeu tese ano passado, a Tânia Gomes Mendonça, sobre a história do teatro de bonecos na Argentina e no Brasil. É uma tese que ficou enorme, com mais de 600 páginas. Ela está disponível no Banco Digital de Teses e Dissertações da USP. Hoje em dia as universidades todas têm isso, né? As teses e dissertações são disponibilizadas em versão digital. E ela foi atrás, então, de mostrar como essa questão do teatro de bonecos tem uma história que remonta ao período medieval, que remonta à Europa, e que chegou com muita força à América Latina, sobretudo através dos imigrantes, mas é claro que há também manifestações de teatro de bonecos que nós podemos repertoriar em outras culturas, né? Em culturas afrodescendentes, em culturas indígenas, também seria possível falar desse assunto aí. Mas o viés que ela trabalhou de um teatro de bonecos na Argentina é até chamado de teatro de títeres,
muito itinerante, então de companhias que viajavam pelo território nacional, que iam pelo interior, parando de cidade em cidade para montar ali o seu teatrinho, uma estrutura básica, e fazer uma apresentação, como isso realmente nos permite pensar sobre tantas questões, né, de como as notícias circulavam. Então, numa época em que não havia, claro, internet, né, para os jovens hoje isso parece inimaginável, mas isso é algo muito recente, né, para nós mesmos, né, Alexandre, é algo que não Sim. existiu desde sempre. Não havia televisão, não havia rádio, não havia cinema, quer dizer, o que havia era a circulação de impressos, e mesmo assim, lentamente, a chegada de uma companhia de teatro representava muita coisa, né? Alguém que vinha de fora e que trazia todo um universo consigo. Então, a questão da circulação de informações, da relação com a cultura popular, que peças eram representadas, muitas vinham de um repertório popular e oral, muitas tinham passado já pela pena de um escritor e tinham sido transformadas, e essa minha aluna foi, então, depois chegando ao mundo das escolas, e como o teatro foi pensado como um instrumento de educação das crianças. Então, a tese dela vai puxando para esse lado de como na Argentina e no Brasil, os projetos de educação nos anos 30, 40, 50, em meados do século XX, também reconheceram no teatro uma linguagem fértil para formar crianças, tanto em termos de um apelo à imaginação, à criatividade, como em termos também da formação de repertórios literários, culturais. Ficou um trabalho muito bonito, ela conseguiu entrevistar titeriteiros, né, velhos bonequeiros que andaram por aí, que se apresentaram em todos os cantos, né, da Argentina e do Brasil. Muitos cruzaram a fronteira, então argentinos que vieram para cá, brasileiros que foram para lá, e então é um exemplo de um mundo disperso, de sujeitos que se movimentaram, de concepções de cultura, concepções de arte. Ela conseguiu puxar esses fios para contar uma história, né? E um segundo exemplo, último que eu dou nesse sentido, é de um aluno meu que fez o mestrado, agora está no doutorado, Rafael Dias Scarelli, e que estudou no mestrado a disputa na cidade de Lima, no Peru, em torno da construção de monumentos públicos. Esse é um tema que até está muito em voga atualmente, né, porque tem toda uma onda de se derrubar monumentos que homenageiam pessoas que são consideradas criminosas, imperialistas, racistas. Então, há toda essa discussão muito em voga no momento, e o Rafael capturou esses debates no Peru, no final do século XIX, início do século XX, e é um debate que, na verdade, sempre existiu, né? A partir do momento em que você decide construir um monumento para cristalizar a memória de alguém ou de algum acontecimento, há visões conflituosas sobre esse acontecimento. Esse acontecimento é importante para quem? A quem convém cristalizar essa memória? E a memória nunca é um terreno neutro, é sempre um terreno em disputa, porque há vencedores e vencidos, há um olhar para se contar aquela história que apaga, muitas vezes, o olhar do outro. Então, falando de Lima, lá, a coisa de um século atrás, ele conseguiu iluminar como os peruanos não tinham um consenso sobre quem eram os seus heróis nacionais, quais eram os momentos fundantes dessa história nacional e, portanto, que heróis mereceriam se perpetuar através de um monumento público. Então, por aí vão pesquisas que estão hoje em curso, sob minha orientação, né, e de tantos outros colegas americanistas, Brasil afora. Que lindo. Ótimo. É muito, muito legal a gente conhecer e até reconhecer isso, né? Eu vejo, inclusive, que a gente se reconhece. Eu até fiz uma pergunta aqui, professor, no primeiro dia de aula. Tá.
básica, assim, quando a gente fala em América Latina, em quem que você pensa? E a gente identificou que boa parte desses alunos, assim como as pessoas que eles conhecem, né, pensando um pouco além, não se reconhecem no automático como latinos. Eles pensam no cubano, até porque está ligado a uma cultura de cinema, né, do latino norte-americano. Então, ele pensa no cubano, ele pensa no venezuelano, ele pensa até no argentino, mas o brasileiro pouco se reconhece ainda como esse latino, e eu acho que a gente tardiamente também começa a criar uma identidade efetivamente como latino, né? Então, esses dias eu estava assistindo um seriado novo aqui nesse domingo de descanso chamado Cidade Invisível, e aí caí no folclore brasileiro, no Netflix, sobre o folclore brasileiro, um seriado policial, mas que está lidando efetivamente com o folclore brasileiro, e eu me lembrei muito de você falando sobre a questão do Lobato, né? Uhum. A sua discussão, a questão do Lobato. A identidade do geógrafo, ela é muito marcada pela sua relação com o espaço. Ela se identifica muito com a sua marcação territorial, Uhum. sabe? Uhum. Eu queria que antes da gente, já abusando assim, antes da gente começar, de entender um pouco o que é essa identidade para o historiador e como é que é o reconhecimento dessa identidade para, não vou nem colocar para uma nação, porque não necessariamente é uma nação, mas para um povo, né? Já que a gente Uhum. está lidando aí com a América Latina como um todo. Queria entender um pouco isso e é literalmente uma troca de ciência, assim. Tá, ótimo. Para nós historiadores, Alexandre, claro que para nós o espaço sempre é uma referência fundamental, né? Porque a história transcorre em espaços específicos e o espaço faz toda a diferença, né? Para o que acontece ali, o historiador olha muito para o específico, olha muito para o particular. Ele pode até buscar generalizações, mas ele faz a generalização e volta para o particular, e o particular está assentado sobre o espaço. Então, para nós, isso é uma categoria fundamental. Mas, por outro lado, a categoria tempo é realmente, né, a essência do trabalho do historiador. E o tempo coloca em seguida a pergunta sobre as transformações, né? Falar sobre o tempo é falar sobre as dinâmicas de transformação, as dinâmicas de mudança. E nesse sentido, para nós, então, a identidade é vista sempre como uma construção, como algo que é dinâmico, como algo que está sendo o tempo todo redefinido e redefinido em função daquelas circunstâncias específicas, daquele contexto específico. Então, eu sou eu, né, muito em face de um outro que muda, né? Eu sou, né, em face dos meus filhos, eu sou uma coisa, em face dos meus alunos, eu sou outra, em face da esfera política, como cidadã, eu sou outra. Então, essa questão da identidade, para nós, é muito móvel, e para o historiador interessa capturar aquilo que atravessa os processos de sedimentação de um discurso identitário. Para nós interessa, assim, por que esse discurso identitário prevaleceu sobre tantas outras identidades que estão ali o tempo todo se refazendo e também se disputando, né, se confrontando. Em relação à América Latina, e depois eu falo um pouquinho do Lobato também, mas em relação à América Latina,
a primeira coisa a ser lembrada é que a ideia de uma América Latina é em si uma construção. Porque, claro, há uma questão geográfica, que é a do continente, que é do continente americano. Mas por que uma América Latina dentro do continente americano? O continente americano é uma coisa mais ou menos objetiva, né? Quer dizer, está ali o espaço interligado, mas por que uma América Latina que é uma subdivisão? A América Latina inclui ou não inclui o Brasil, né? Isso de alguns alunos terem falado, eu não me sinto de imediato latino. Bom, quando a gente pensa em América Latina, ela engloba formalmente o Brasil. Não quer dizer que a identidade tenha a mesma força aqui para todos, né? Ela pode ser uma identidade que tem força em certos âmbitos, mas não é todo mundo aqui no Brasil que vai dizer, não, eu me sinto latino-americano. Então, a ideia de América Latina é uma ideia que surgiu em meados do século XIX, e há uma discussão sobre quem foi o primeiro a falar em América Latina, se foi alguém da América ou se foi alguém da França. O fato é que a França teve um papel importante para consolidar esse conceito. E por que a França se empenhou nisso? Porque a ideia de latinidade aproximava essa porção da América da França. A França também é latina, porque latina remonta ao latim, remonta a todo o Império Romano, que universalizou, né, entre aspas, ali para aquele mundo europeu e próximo à Europa, a língua latim, a língua latina. E essa língua depois esteve na base de algumas línguas vernáculas, como o francês e como o espanhol e também o português. É nesse sentido que a França enxergou no conceito de latinidade uma maneira de aproximar a uma certa tradição histórica e cultural que irmanava esses povos. Por que aquilo era interessante naquele momento? Porque a França pretendia fazer face à Inglaterra, que era, né, um pouco a sua rival natural na Europa, e também fazer face aos Estados Unidos, que começavam a emergir como um país forte no continente americano. Os primeiros sinais claros nesse sentido foram dados na Guerra dos Estados Unidos contra o México, na década de 1840, quando os Estados Unidos anexaram praticamente metade do território mexicano. Então, quer dizer, a França olhou e pensou, tem um país aí tomando, se expandindo pela América, e esse era um momento para a Europa de uma expansão imperialista, interessava a França resguardar algumas regiões com as quais ela tivesse maior ligação naquele momento, na América também, não só na África, como já estava acontecendo, né, o momento em que a França vai entrando na Argélia, por exemplo, e depois também vai procurar afirmar a sua hegemonia em algumas regiões da Ásia. Então, o conceito, ele recebe todo um investimento por parte da França naquele momento, e a ideia de América Latina se contrapunha à ideia de uma América anglo-saxã. Todo mundo que não era anglo-saxão, a ideia de anglo-saxão muito centrada nos Estados Unidos, era, portanto, parte dessa América Latina. A ideia de América Latina, ela é até escorregadia, porque, em geral, a gente pensa o Caribe, é América Latina e Caribe, mas no Caribe há outras histórias coloniais e são faladas outras línguas, que nem são línguas latinas. Então, a ideia, ela é uma ideia frágil, mas ela serviu a certos interesses naquele momento, e esse mesmo conceito depois foi reapropriado com novos interesses, com novas preocupações políticas, que eram basicamente preocupações anti-imperialistas por parte da América Latina frente aos Estados Unidos. Uma voz importante nesse sentido foi a voz de um cubano chamado José Martí. O José Martí viveu na segunda metade do século XIX, e era um poeta, era um escritor, era uma figura muito inspirada, e o José Martí lutou pela independência de Cuba contra a Espanha, porque Cuba ainda era uma colônia espanhola, até o final do século XIX, até 1898.
O José Martí, inclusive, morreu em combate, né, contra a Espanha. Mas ele deixou alguns escritos em que ele já alertava para a ameaça dos Estados Unidos quererem continuar se expandindo sobre uma outra América, que ele chamava de Nossa América. Essa ideia da Nossa América, que era Cuba, de onde ele vinha, e que era a América de colonização espanhola. O Martí nem olhava muito para o Brasil estava um pouco distante para ele, mas era a Venezuela, Uruguai, Argentina, e assim por diante. Então, essa nossa América, dizia ele, precisa se unir contra o grande irmão do Norte. Depois do Martí, vieram muitos outros escritores com essa mesma ideia. A América Latina é aquela que resiste ao imperialismo norte-americano. E para resistir, ela precisa se unir. A ideia foi florescendo, e foi uma ideia que ganhou importância entre os artistas. Então, muitos músicos passaram a fazer canções, e canções que recuperavam as raízes indígenas das músicas que aqui eram feitas, que recuperavam o folclore. Um exemplo é a Mercedes Sosa, né? A Mercedes Sosa fazia esse tipo de canção. Eram cantores e eram compositores que alimentavam essa ideia de América Latina. Eles sentiam que, olha, a América Latina precisa buscar suas raízes culturais para ser forte, se orgulhar da sua história e resistir às pretensões imperialistas dos Estados Unidos. Isso também, só para terminar, isso também chegou à literatura. A literatura do chamado boom literário, Gabriel Garcia Marques e outros escritores, também trabalham com uma ideia de América Latina. Ou seja, a ideia sobreviveu não é porque América Latina significa alguma coisa em si, mas porque a ideia foi investida de sentidos que eram reconhecidos por muitos grupos, né, e que fizeram com que o conceito ganhasse força. Acho que é muito importante a gente pensar que eu acho que talvez a turma de hoje, né, os meninos mais novos aí, tenham um pouco de dificuldade de pensar no que vem por trás. É importante entender que a música hoje ela é muito mais de diversão do que propriamente de reivindicação. A gente tem músicas específicas de reivindicação hoje, mas a música, num geral, nesse período, era um meio de comunicação, e era um meio de alertar, e era um meio de reivindicar, e era extremamente mais forte. A gente nem precisa de ir no início do século passado para entender isso, apesar de que eu acho que a gente já entende isso, né, historicamente aí também, mas a gente vai chegar, inclusive, nos processos de revolução política, efetivamente, com músicas que vão marcar isso. Então, quando a gente fala de literatura e música, elas são muito mais íntimas nesse período para todo mundo, que eu até brinco, falo que era a tecnologia da época, né? E entendendo o que significa tecnologia, né, moçada? Então, quando eu falo assim, isso aqui, quando a gente fala hoje em tecnologia, o cara pensa no iPhone 12, né? E aí eu demonstro isso aqui para o aluno e pergunto para ele o que é isso. E aí ele fala comigo, é um lápis. O lápis é tecnologia? Não. A tecnologia para ele hoje é a digitação. E eu falo, tecnologia é tudo aquilo que existe entre você e o fim, né? Aquilo que você usa entre você e o fim. Se o seu fim é a escrita e o lápis é o seu meio, ele é a tecnologia que você usa. Então, hoje a gente tem essa tecnologia como a tecnologia eletrônica, mas a tecnologia para comunicação, a tecnologia para reivindicar, era a arte, seja ela escrita, seja ela cantada, ou até mesmo falada, né, em forma de poesia. Isso é muito forte. Exatamente, era a chamada música engajada, né? A canção de protesto, a canção engajada, a canção tinha um papel político a cumprir, né? O cantor e o compositor
pensava assim, e o público também esperava isso, né? Sim. Então, essa E ideia era de... quase um conjunto como um todo, né? Assim, esse era um papel da arte no geral. Hoje, Uhum, quando a gente fala nisso, qual que é a música que... Hoje a gente tem uma parte da música que vai determinar isso, por exemplo, um estilo de música que vai determinar isso, que é, por exemplo, o rap, uhum. né? Que vai conseguir fazer isso, algum outro tipo, ou rock também, ainda tem essa coisa ainda, mas hoje a gente já tem uma outra música que é muito voltada para diversão, muito voltada para outras, para comédia, ou seja, o que foi, não necessariamente estão ligados a isso. E o foco principal da música nesse período, para mim, ele estava ligado a essa questão da comunicação. Uhum. Vamos abrir para a turma aí, porque senão você sabe que professor, né? A gente se empolga, né, Alexandre? Eu vou, não sei se quem quiser falar, ou eu até vou abrir aqui o chat para ver se alguém vai escrever Isso, ou alguma usar o coisa. chat aí, fica à vontade, viu, gente? Alguém, pessoal? Boa noite, O... professora. Boa noite, Andressa. Isso, eu sou aluna do primeiro período, estou começando a entender geografia agora. Então, na verdade, eu ia questionar a respeito disso, né? Como que foi criado, constituído e modificado ao longo do tempo esse conceito de América Latina, mas foi bem o que você falou agora, e falou lindamente para a gente, e eu agradeço muito sua explicação, ficou bem claro agora, bem fácil de entender. Ah, que bom, Andressa, que bom. Muito obrigada. Esse conceito, só para complementar, ele quer dizer desse sentido político que ele ganhou e que ainda tem, né? A Revolução Cubana também alentou muito essa ideia de América Latina, então ele ainda tem um sentido político, mas ele acabou se consolidando em uma esfera mais institucional. Então, por exemplo, para esses organismos internacionais, como a ONU, a Unesco, essa classificação de América Latina é utilizada, né? Eles trabalham com regiões do mundo e falam de uma América Latina. Como área de conhecimento também, né? A gente acabou também se baseando nisso, para fazer, por exemplo, uma área de conhecimento chamada História da América, ou História da América Latina. A História da América Latina é uma sub-área da História da América, e isso acaba sendo referendado, né? Então, hoje, quem for fazer um projetinho de iniciação científica vai ter que escolher a área de conhecimento em que esse projeto se insere. Vocês vão ver que a América Latina é uma categoria que é reconhecida também para isso, né? Então, é isso, a categoria vai se desdobrando. Agora, o que é importante para o historiador se fazer essa pergunta, bom, mas por que essa categoria, né? Como é que se chegou a isso? De que maneira ela está sendo usada em cada cenário, em cada contexto? E aí, o tema da identidade, como ele é entendido dessa forma tão dinâmica para nós, a identidade pode ser contestada, a identidade é algo que é construído para, claro, para organizar as relações, né? Quem é o quê, como é que a gente olha para o mundo e organiza um pouco o mundo em categorias, e nós próprios nos organizamos por essas categorias. Então, quer dizer, as identidades, elas são uma chave importante nessa nossa relação com o mundo. Agora, por outro lado, elas são problemáticas, porque as identidades, para que elas possam se definir como tais, elas também ocultam aquilo que é particular, aquilo que é conflituoso, aquilo que tensiona essa grande definição. Então, na própria categoria América Latina, uma identidade latino-americana, há muitas tensões que ficam silenciadas, que ficam encobertas. E todo o discurso identitário,
silencia aquilo que desafia o próprio conceito de identidade que está sendo ali afirmado. E para nós, historiadores, é importante, então, também reconhecer como essas tensões subjazem aos discursos identitários. E, às vezes, elas se tornam tão fortes que elas implodem o próprio conceito de identidade que está ali sendo empregado, né? Há um momento em que esse conceito se torna um problema. Há um momento em que esse conceito continua sendo usado porque ele é importante em tantas chaves que é difícil descartá-lo de vez, mas em que ele se torna desconfortável, né? Em que há tantas questões ali em disputa que ele se torna desconfortável. Isso na história dos estados nacionais, a questão das identidades nacionais, está sempre presente, né? A nação abarca tanta gente, com tanta diversidade e com tanto conflito entre si, em muitos sentidos, né? Todas as assimetrias regionais, socioeconômicas, culturais, que a identidade nacional está abafando tudo isso. Há momentos em que essas diferenças se tornam muito visíveis, e aí, quer dizer, o que afinal de contas significa ser parte desse grupo? Será que eu realmente me sinto parte desse grupo? Então, para o historiador é importante isso, é não naturalizar as identidades, quaisquer que sejam elas, sejam identidades mais conservadoras, daquelas que são, de certa maneira, impostas de cima para baixo, sejam elas identidades contestatórias, né, que vêm para afirmar direitos de grupos, que vêm para pressionar essas identidades hegemônicas estabelecidas. Também aí, para o historiador, é importante ter sempre um olhar crítico, né, de como é que esse discurso está sendo construído. Alguns elementos são pensados para afirmar o discurso, e os elementos que não são pensados, né, que são deixados de lado, que são silenciados, isso tudo fica ali latente e vai movendo a história das próprias identidades, que não é uma história pacificada, né? Pelo contrário, nós bem sabemos, e o momento que a gente vive, eu acho que nos faz olhar muito para isso, essas identidades não são pacificadas, né? Elas vêm sempre com uma história que tem movimento. E daí, por isso mesmo, também surgem novos referenciais identitários. Hoje em dia, para os jovens, né, eu vejo isso nas minhas salas de aula, com as minhas turmas, há referenciais identitários que não estavam dados há 30 anos, né, quando eu era estudante. Então, isso tudo são movimentos importantes, que fazem parte da história, e, no entanto, que carregam uma história consigo, né? O historiador olha para isso, então, como algo que acompanha a reflexão sobre identidades. Isso mesmo, Andressa, é isso mesmo que você escreveu, né? As identidades são modificadas ao longo da história, exatamente. Pessoal, mais alguém quer perguntar? Está todo mundo feliz? Boa noite, Alexandre, Gabriel. Boa noite. Boa noite, Alan. Primeiro, eu peço desculpa pelo atraso, eu estava trabalhando, não consegui pegar desde o início, mas uma coisa que me chama muita atenção na disciplina, né, é quando vou, né, dar atenção para essa história da América Latina. Na sua opinião, Gabriel, eu queria saber o seguinte, tendo em vista o que as formas, né, como foi, deixa eu tentar reformular a pergunta aqui, do modo como a América Latina, vamos dizer assim, foi criada, né, tendo os princípios lá na época da formação, vamos dizer assim, qual seria o balanço que você faria entre o que ela se propôs a ser um dia e o que ela é hoje, e como que mantém essa relação do Brasil? Porque dá uma ideia de que o Brasil ele não pertence à América Latina, né? Tudo indica que não tem esse sentimento, né, de pertencimento. Como que fica o Brasil? Intimidade. Isso, mantém essa intimidade. Tá. Então, Alain, claro, né, essa é uma pergunta vasta, né, mas
para puxar aqui alguns eixos de resposta, o Brasil, é claro que ele faz parte dessa história, porque se a gente for voltar lá para o período das conquistas, né, do chamado descobrimento, então, a conquista da América Espanhola, depois da chegada de Colombo, né, os conquistadores que vão se espalhando, que entram no México, que entram no Peru, que vão estabelecendo lá um regime colonial, e claro, e a chegada